Olá, gente. Meu nome é Denise e eu sou do canal Superando a Si Mesma. O vídeo de hoje é para falar com quem já reprovou. Não é fácil, né, gente? Mas o que eu tenho para dizer é: aguenta firme. Eu sei que é muito fácil eu chegar aqui e falar isso, essas palavras. Só que aguenta firme. Vai passar. Continua. Só continua. Eu sei que está doendo, dói pra caramba. Aguenta firme. Vai passar. Sua hora vai chegar. Uma hora a nossa hora chega. Eu vou falar o meu relato pessoal. E eu espero que ajude de alguma forma. Ano passado, a gente está em 2024, né? Ano passado, 2023, eu estava estudando para valer. Eu já estava no ritmo de estudo muito bom. Eu já tinha aprendido a estudar, né? E estudava concentrada, né? Fazendo tudo que tem que ser feito. E eu participei do concurso Agente de Trânsito para Maricá. Gente, eu parei de trabalhar por 1 ou 2 meses, eu não lembro agora, e para esse concurso. Sendo que esse concurso não era... não estava no meu horizonte, mas foi uma oportunidade que apareceu. Eu dei uma olhada no edital e eu decidi fazer, né? Porque tinha umas matérias que eu já tinha estudado, então eu decidi fazer. E eu já vinha me programando. Pra quem não sabe, eu comecei a estudar para o concurso já faz muito tempo. Só que eu acabei me separando e eu parei de estudar. Eu não conseguia mais estudar. E eu nem sabia que um dia na minha vida eu iria voltar a estudar para concursos. Só que, gente, a vida é dinâmica, é uma caixinha de surpresa. As coisas acontecem. E quando vê, você está fazendo um negócio, depois você para analisar e fala: caramba, que coisa, né? As voltas que o mundo dá. Então, o que acontece? Nessa época, eu estava trabalhando pra caramba, e porque eu tinha pensado no seguinte: a minha rotina é muito corrida, né? E eu não rendo tanto nos estudos durante a semana, não rendo. É um estudo muito, muito fraquinho. E então eu percebi o melhor que eu poderia fazer, eu sou autônoma, né? O melhor que eu poderia fazer era juntar dinheiro para ficar uns meses sem trabalhar. Então assim eu fiz. Continuei estudando, mas eu consegui estudar meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora, mas eu compensava no final de semana. Então o que eu fiz? Nessa época, quando saiu esse concurso, que pra mim foi uma coisa de Deus também, né? Porque eu tinha olhado e eu tinha esquecido. Aí nessa época eu fazia terapia, né? Aí a minha psicóloga comentou comigo. Aí eu fui lá, olhei, aí eu falei: vou fazer, né? Tem umas matérias que eu já estudei, é bom que eu testo e vejo se isso aqui realmente está dando resultado. Então o que acontece? Nessa época, eu já tinha um certo dinheiro guardado e eu tava me... Isso foi quase no final do ano, não sei se foi agosto, setembro, não lembro direito. Mas a minha programação era para quando chegasse dezembro e parasse final de ano, para as festas de final de ano, eu iria ficar janeiro todo trabalhando, iria aproveitar janeiro, fevereiro e março, né, que são os meses de verão, que pra mim não é muito bom para trabalhar, que eu trabalho com doce, esquenta, não é muito legal. E a gente sempre para em janeiro para férias, né? E o que acontece? Só que faltavam uns meses ainda. O meu planejamento era trabalhar até dezembro. E eu não tinha a grana ainda que eu precisava, né? Que eu achava que seria suficiente. Ó, doce ilusão. Então, o que acontece? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer? O estudo não tá rendendo tanto. Eu sabia que não tava rendendo tanto. E eu tava me esforçando, fazendo o meu máximo. Só que aí, o que eu fiz? Eu falei: poxa, eu já tenho dinheiro guardado. As coisas na vida a gente planeja. Só que, às vezes, a sua hora certa, a hora que você acha que é certo, não é realmente a hora certa. Porque, para mim, o certo seria fazer um concurso que viesse em janeiro, fevereiro,
né? Porque eu terminaria de juntar a grana que eu precisaria e para poder parar de trabalhar, né? Dar um tempo. Só que eu falei, quer saber? Minha irmã sempre me disse, minha irmã mais velha, o momento ideal a situação nunca vai estar ideal, nunca vai estar perfeita. Que a gente tem que dar o nosso jeito, a gente tem que fazer acontecer. Ela sempre falava aquilo e eu não entendia. E dessa vez, eu lembro que eu ouvi exatamente ela falando, a situação ideal, o momento ideal não existe. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer isso. Eu vou apostar todas as minhas fichas, porque se eu tô fazendo isso aqui, que é estudar para concurso, e eu pretendo fazer isso dar certo, então eu tenho que dar tudo de mim. Eu já estava dando, mas eu senti que faltava alguma coisa, que era poder me concentrar melhor. Até porque nessa fase eu tava tendo muitos problemas no trabalho. Tipo, não tava mais aguentando o meu trabalho. Sabe quando você quer muito mudanças? Então, tava difícil pra mim porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava. Aí eu sei que assim eu fiz, né? Eu fiquei uns meses sem trabalhar, só estudando. Só estudando. Não, na verdade, gente, meu Deus do céu, o lapso temporal é difícil você lembrar tudo, são tantas coisas que a gente faz. Antes dessa prova de agente de trânsito, eu estudei para o INSS. Foi essa que eu parei de trabalhar, que eu decidi parar de trabalhar. E, gente, eu não passei, claro, porque eu não estudei duas matérias, RLM e informática. Mas não foi só por isso, eu ainda não estava preparada, né? Só que a matéria que eu mais me esforcei, que eu dei meu foco, que eu dei meu gás, que eu vinha dando meu gás, que era direito previdenciário, eu achei que eu fiquei com uma nota muito boa. Eu acho que, se não me falha a memória, eu tirei 50 de 70. Isso pra mim me deu um start. Pra quem não sabe, eu venho lidando hoje em dia eu sei que é insegurança, né? O fato de eu não acreditar que eu era capaz de passar em concursos públicos. Então, essa prova veio me provar que eu era capaz. Começou a acender uma luzinha, porque eu fiz a minha parte de estudar. Eu falei, as matérias que eu mais estudei, eu fui bem, eu não fui mal. Que era direito previdenciário e português. Então, isso me acendeu um start. Eu falei, mas só eu continuar estudando, vou estudar mais e isso vai dar certo. Aí logo depois dessa, gente, a vida é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe quando vai ser a sua hora, a sua oportunidade. Então continua, continua. Espera pra vocês verem. Aí veio essa gente de trânsito. Eu falei, ai Deus, isso seria tão perfeito. Me mudo pra Maricá, moro lá. Aí eu falei, parei de trabalhar, estudei. Fiquei com uma boa nota, não fiquei com uma nota ruim, só que essa prova eu acho que veio num nível fácil, todo mundo tirou notão, eu fiquei com 86. Gente, foi a primeira grande nota que eu tirei e foi a primeira vez que o meu nome apareceu numa lista de concurso público. Então isso pra mim, eu fiquei muito feliz. Eu não passei, mas eu fiquei muito feliz. Não passei assim que eu digo porque eu não passei dentro do número de vagas, porque eu deveria passar até 112, quando saiu lá a primeira lista eu estava em 140. 140 ou 180? Não, minto, 180. Eu falei, tá muito fora. Vou nem criar esperanças, né? Aí depois quando saiu uma outra lista eu fui para 240. Não sei o que aconteceu, né? Mas beleza. Só que essa reprovação me fez ver o seguinte, que estava dando certo, que os resultados estavam começando a aparecer. Então, para quem reprovou, olha o lado bom disso. Você já está muito mais próximo. Muito mais próximo. Muito. Então, gente, essa prova, eu sei que eu saí dessa prova, como eu dei tudo de mim, e eu acreditava que era a oportunidade da minha vida, e eu já estava até vendo um lugar para morar, olhando, pesquisando para ver se o que eu ia ganhar era o suficiente. Não era tanto dinheiro, era até mais ou menos, um pouco menos do que eu ganho como autônoma. Só que, gente, é uma coisa certa, né? E se eu tô estudando para ser concursada, eu falei, já é o começo de grandes coisas, né? De grandes mudanças. Gente, eu queria muito aquela prova, muito. Eu sei que
eu me questionei muito com Deus. Peço licença para quem é ateu ou para quem é agnóstico, mas a minha história toda é uma história com Deus. Eu vejo Deus em tudo na minha vida, então eu preciso falar de Deus. Eu reclamei muito com Deus, eu esperneei. Eu fiz que nem criança pequena. Eu esperneei, eu falei, mas por que, Deus? Eu me esforcei tanto, eu não acredito. E antes dessa prova eu já estava me questionando, será que Deus não interfere em tudo? Será que Deus não é capaz de interferir em concurso público? Claro que eu não acredito que quem não estuda, Deus vai lá e vai fazer você acertar todas as questões. Gente, eu não acredito nisso, não acredito. Só que, gente, eu me esforcei tanto, eu falei, gente... E eu fiquei assim, eu falei, não acredito, eu não consigo acreditar. Sendo que um tempo antes, eu tinha comentado com um conhecido meu, acho que ele é cristão, né? E a fala dele foi o seguinte, não, Deus não tem nada a ver com concurso público, isso aí é mérito só seu. Você que tem que estudar, tem que passar, Deus não vai interferir nisso. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não acredito, eu não consigo acreditar. Eu tenho uma irmã curada de câncer e todas as coisas que eu já passei na minha vida, eu só sei que eu tive forças para suportar, porque Deus estava comigo, Deus estava comigo. Deus nunca me deixou desistir. Então, quando ele falou isso, eu não sou muito de ficar retrucando, eu não tô aqui para convencer ninguém de nada. Eu conto a minha experiência, se servir para você, se alguma coisa te agregar, faça bom proveito disso, porque assim como eu tô gravando esse vídeo na intenção de compartilhar a experiência e para te provar que é possível, que você é capaz, eu assisto muito vídeo aqui, eu me espelho muito em outras pessoas, então o foco disso é só ser útil, só ajudar. Então, eu sei que ele teve essa fala assim, e eu ficava me questionando, eu falei, não é possível, eu não consigo acreditar que Deus não interfere em tudo, eu não consigo. Só que, gente, eu voltei dessa prova, eu voltei arrasada. Primeiro que eu achei que eu tinha ido, eu não achei que eu tinha ido, eu não achei que eu tinha ido bem, gente, eu nunca saí de uma prova, até hoje eu nunca saí de uma prova com a sensação de que eu tinha ido muito bem, nunca. Nem essa última da PEMERG que eu tirei 92 pontos, eu não saí com essa sensação de que tinha ido muito bem. Não. Eu sabia que eu tinha um mínimo para as outras fases, eu sabia que eu tinha um pouco mais que o mínimo para as outras fases. Porque no dia da prova eu contei e eu tinha certeza, do mínimo eu tinha certeza para poder ir para outra fase, né? Então, gente, eu sei que essa reprovação de agente de trânsito, gente, mas como eu espernei com Deus, eu falei, não acredito, Deus, você não tá me ouvindo, você tá vendo que eu não aguento mais, que eu não suporto mais, que eu não aguento mais, que eu preciso mudar de vida. Eu não aguento, gente, nessa época eu tava morando numa kitnet e a kitnet tinha goteira e eu não ficava perturbando o dono porque eu ficava preocupada apreensiva, né? Dele falar, desocupa então, porque não tem como ajeitar, sabe? E eu ficava preocupada, então, tipo, eu me permitia ficar ali porque era um local barato e porque tinha a ver com o meu planejamento, porque eu mudei de um aluguel mais caro para poder economizar e diminuir nos gastos do aluguel, poder juntar mais dinheiro para um dia ficar alguns meses sem trabalhar, né? Só me bancando e como era uma kitnet, era baratinha, então eu suportava aquilo ali. Ou seja, eu estava morando num lugar que eu detestava. Meu Deus, toda vez eu tinha que subir uma ladeira, toda vez que eu tinha que subir aquela ladeira, e eu ainda tinha que subir com a bike, empurrando a bike. Gente, mas eu detestava aquilo, mas eu suportava. Porque eu sou a pessoa que se eu falar que eu vou fazer uma coisa e eu tiver que passar pelos problemas, eu vou passar. Eu vou passar aguentando firme. Eu não sou de reclamar, mas as minhas reclamações geralmente é com Deus, que às vezes eu não tô mais suportando e eu reclamo com ele, eu reclamo sim, né? E eu sei que nessa reprovação eu reclamei muito com Deus, muito. E eu não ouvi respostas, porque eu falei, Deus, você não tá me escutando, não é possível, você não tá me escutando. Mas beleza, né? E eu também, outra coisa que eu faço, a cada prova que eu faço,
às vezes no mesmo dia eu sento em casa para estudar, porque toda vez que eu saio de uma prova, eu saio com a sensação de que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que fazer melhor. Toda vez, sem exceção, sem exceção. Desde que eu voltei a estudar, que tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora no final de 2024, eu sempre faço isso. Eu saio de lá, falo para mim mesma, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que melhorar isso aqui. E como eu disse, eu nunca saio com a sensação de que eu fui muito boa, né? Então, gente, eu sei que essa prova de agente de trânsito de Maricá, gente, eu espernei muito com Deus. E eu esbravejei, eu falei, não é possível, não é possível, eu não consigo acreditar. Por que que tá acontecendo isso? Por que que você não está me ouvindo? Você não tá vendo que eu não tô mais aguentando? Eu espernei muito. Aí eu sei que logo depois veio essa da PEMED, que eu não queria fazer, mas eu vi as circunstâncias da vida me empurrando para fazer isso e eu decidi fazer. Beleza, né? Aí mais uma vez, aí nesse meio termo, acho que eu voltei a trabalhar, juntei mais uma grana e depois fiz a mesma coisa. Eu falei, não, o que eu tô estudando aqui não tá sendo o suficiente, não vai ser o suficiente para eu passar, porque eu tinha que lidar com a minha insegurança, de me sentir inferior, né? Eu perdi agora a palavra, não lembro. Mas eu tinha essa sensação de ser inferior, tipo, não, a outra pessoa passa no concurso público, mas eu, não, eu tenho que me esforçar muito mais. Mas mesmo assim, mesmo com essa sensação, eu sentava e estudava. Eu falei, não, vou. Tinha dias que eu tava positiva e falava, não, não, isso aqui vai dar certo. E eu falei muito pra mim mesma, até eu acreditar, eu consigo, eu sou capaz. Eu escrevia no espelho, eu consigo, eu estou entre os melhores. E eu fazia por onde? Então, gente, aí nessa prova da PEMERG, eu falei, eu já tô nessa, já tô aqui, já tava endividada, né? E só que eu tinha uma vantagem, né? Eu sou autônoma, eu trabalho com meu pai, eu posso ir trabalhar ou simplesmente não ir, só que eu arco com isso. É, eu não ganho dinheiro, eu gasto o dinheiro que eu tenho, mas eu consigo fazer isso, eu tenho essa liberdade de fazer isso. Foi o que eu fiz, eu falei, eu já tô na dança mesmo, entendeu? Eu já tô aqui endividada, peguei dinheiro emprestado algumas vezes já, que eu até hoje ainda não paguei, ainda tô pagando as coisas. E o que acontece? E eu embarquei com tudo, falei, não, vou estudar. E, gente, tinha matemática. Eu já tinha estudado matemática para essa de agente de trânsito. E antes eu não fazia nenhum concurso que tivesse matemática, porque eu nunca parei para estudar, minha matemática foi bem ruimzinha. Eu venho de ensino público com falta de professores, eu já parei de estudar para poder trabalhar, eu concluí o ensino fundamental fazendo EJA, ou seja, base acadêmica praticamente nenhuma, né? Tive que aprender tudo estudando para concurso praticamente do zero. Então, tinha matemática, eu fiquei com o pé atrás, mas falei, se eu acredito em milagre, eu acredito que Deus pode interferir em tudo, e eu acredito que tudo que a gente se empenha, a gente consegue aprender. Eu falei, vamos lá, né? Eu vou encarar. É só mais um desafio, vambora. E tô eu lá. Gente, eu sei que eu estudei muito para essa prova, muito. Aí a prova foi cancelada, né? Mas antes da prova ser cancelada, eu tinha o mínimo para ir para outra fase, que precisava ter 31 e não zerar em nenhuma matéria, né? E eu fiz ou 32 ou 33, eu não lembro agora. E né? Então essa prova, eu olhei assim e falei, cara, eu tô no caminho certo, tá dando certo. Não fiquei feliz, né? Porque não foi uma boa nota. Eu não estudo para ficar no mínimo, não estudo. Eu não faço nada na minha vida me comparando ao mínimo. Isso eu não quero estar na média, não quero. Desde que eu decidi na minha vida que eu iria melhorar de vida, eu falei, eu não vou ser a média, eu não vou fazer parte da estatística. Eu não quero ser a regra, eu quero ser a exceção, eu quero ser a pessoa que veio de uma trajetória que você olha assim e fala, não teria como dar certo, mas mesmo assim deu. E eu decidi isso comigo mesma, eu falei, eu vou ser a exceção. Então tudo que eu faço o meu melhor. Quando eu vou trabalhar, eu faço o meu melhor. Quando eu vou malhar, eu faço o meu melhor. E para estudar, eu faço o meu melhor. Então, gente, essa prova da PEMERG,
Eu não fiquei muito feliz, claro, né? Mas eu vi que eu tava no caminho certo. Eu falei, vou continuar aqui, não sei se vai dar, vamos ver, mas eu nem queria esse concurso para ser real, eu queria ser concursada, mas não tem, você PM. Para ser bem sincera, na minha vida eu nunca achei que eu seria policial, né? Só que conforme você vai estudando, gente, você vai assistindo o vídeo, você vai se encantando pela profissão. Aí aquilo ali foi mexendo comigo, eu falei, não, agora já era, agora eu vou ser policial. Então, a minha mentalidade foi mudando. Gente, às vezes você não tem a vontade porque você não vive aquilo. Eu não tinha vontade de ser policial. Não, não tinha. Só que eu fui estudando, eu falei, não, quero ser policial sim. E se eu vou fazer, um negócio, se eu vou fazer bem feito, eu já me vejo lá no cargo. Né? Eu falei, não, é isso que eu vou ser. Então vamos lá, vamos com tudo. Então eu sei que eu tirei o 32 e o 33. Só que, pasmem, a prova foi cancelada, pra quem não sabe, né? E eu falei, cara, eu já tava numa pressão psicológica tão grande de mim mesma com eu mesma. Porque eu sempre me coloquei muito essa pressão de melhorar e de ser melhor e de fazer. Eu não tive paz. Eu tenho pais vivos, mas eu não tive paz para poder falar assim, vamos lá, filha, você consegue, levanta. Não, eu não tive isso. Eu sempre fiz isso por mim mesma, de falar com... Eu falo muito comigo mesmo, vamos lá, Denise, você consegue, você dá conta, bora, nega, levanta, continua. E assim eu sigo minha vida, né? Então, eu sei que eu já tava numa pressão psicológica muito grande, já não aguentava. Sabe quando você não aguenta mais estudar e quer logo passar, e quer mudar de vida? Porque a situação tava muito ruim, né? Eu queria mudar aquela situação. Só que a prova foi cancelada e depois de a gente dar aquela esperneada básica, porque ninguém é de ferro, eu falei, Só que aí, gente, tudo na minha vida, eu paro e penso assim, por que que isso aconteceu? Eu não fico brigando com as coisas, eu não vou ficar brigando com as coisas. Eu penso assim, se aconteceu, deveria ter acontecido. Eu realmente ajo dessa forma. Por mais que às vezes eu fico chateada, mas às vezes dura um dia, umas horas e bola pra frente. Volto com todo o gás. Eu falei assim, quer saber? Isso aqui é a vida, ou melhor dizendo, é Deus me dando uma segunda chance. Porque se aconteceu fraude, aconteceu o que tinha que acontecer, que não estava no nosso controle, não sei, vamos lá. Que nem, voltando aqui, que nem na agente de trânsito de Maricá, houve um temporal e a prova foi adiada por 2 semanas. Essas 2 semanas me deu uma salvada, me deu um gás, fez eu melhorar minha nota. Então tudo eu vejo a mão de Deus, tudo. Eu olho assim e falo, o que você está pensando que veio para te atrapalhar na sua vida, olha direitinho, vê se de repente não é uma oportunidade. Então, tá, né? Aí eu sei que a prova foi cancelada e aí demorou a beça para poder sair uma nova data, E nisso eu já estava endividada, sem dinheiro já, né? Eu voltei a trabalhar. Logo que eu fiz essa prova, no dia seguinte eu voltei a trabalhar, eu falei, volta a trabalhar e estudando, né? Só que um estudo meio porco, né? Porque eu já estava muito cansada e eu já tinha dado todo o meu gás, mas eu continuava estudando, eu não ia desistir. Eu não sou o tipo de pessoa que desiste. Se você é, mude isso agora. Não é assim que a gente vai vencer na vida, desistindo, não. Tenta mais uma vez. Então, eu sei que aí eu voltei a trabalhar, juntando dinheiro, coisa e tal, e eu já sabia que quando saísse a data eu iria parar novamente de trabalhar. Ai, meu Deus. E assim eu fiz. Quando saiu a data, só que eu fiquei naquele dilema. Eu falei, caramba, eu tô endividada, eu tô devendo. Como que eu vou fazer de novo para parar de trabalhar? Eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser isso? Tanta coisa para fazer, né? E só que eu falei, gente, se você acredita, se você tem fé que existe algo maior do que você, vai chegar uma hora na vida que você vai ter que dar um passo de fé. E foi o que eu fiz, eu dei um passo de fé. Eu falei, Deus, eu vou dar um passo de fé. Você tá vendo que eu tô me esforçando, eu tô fazendo a minha parte, mas eu sei que você pode mudar minha vida da noite por dia. Eu sei disso, né? E que eu sei que uma hora, a nossa hora chega, eu sei disso.
Então, gente, eu parei de trabalhar de novo. Aí que eu estudei mesmo, sabe por quê? Essa prova, que eu fiquei só com o mínimo para ir para outra fase, fiquei com 1 ou 2 pontos a mais para poder ir para a segunda fase. Essa prova me fez acreditar realmente no meu potencial, porque eu olhei assim e falei, caramba, eu não acreditava em mim. Aí depois vem o lance da matemática e eu vi que eu tinha pelo menos o mínimo para passar. Eu falei, isso aqui tá dando certo. Eu falei, vou manter a estratégia, né? A minha estratégia nessa prova era o seguinte: como eu não teria tempo suficiente para ter toda uma base de matemática e ficar muito boa em matemática, aí eu falei, eu já venho estudando as outras matérias há um tempo, eu vou focar nas outras matérias, eu vou ficar muito boa nas outras matérias. Nas outras matérias eu não posso perder ponto, porque se eu tiver que perder ponto, eu vou perder ponto em matemática. E assim eu fiz e assim aconteceu. Gente, eu estudei muito, meu Deus, mas eu estudei. Digo que nesses meses já da minha vida, ó, eu parei de malhar, eu parei de trabalhar, como eu disse aqui. Eu nem ia correr mais final de semana, porque era muito tempo gasto e a minha energia tava ali. Não, eu só queria saber de passar, de passar, de passar. Sabe que o que eu não queria era chegar no dia da prova, terminar de fazer a prova e ter aquele pensamento assim, eu poderia ter feito melhor. Aquele dia que eu saí, aquele dia que eu fui malhar, aquele dia que eu fui correr, eu poderia ter usado para estudar. Então eu não queria ter essa sensação. Eu queria ter a certeza de que eu tinha feito o meu máximo. E assim eu fiz. Então, gente, eu estudei. Claro que eu não aguentava, tinha dias que eu nem aguentava estudar direito, assim, mas eu estudava, eu fazia o meu melhor. E eu já sabia que eu já estava com uma base mais ou menos legal. Então, gente, eu sei que eu me surpreendi nessa prova, né? Aí, lembra que eu comentei que eu achava que Deus não estava me ouvindo e que eu esperneei com Deus e que Deus nem estava me respondendo? Essa prova da PEMERG, chega a me arrepiei agora. Foi a prova de que Deus realmente estava me ouvindo, porque ele me deu umas questões de matemática. Gente, eu chutei. Eu sabia duas e uma outra eu sabia, mas não sabia, eu poderia marcar errada. Ou seja, eu tinha certeza de duas, mas uma eu estava na dúvida e eu tive que chutar. Eu lembro que eu fiz a prova tranquila e eu vi que eu tinha um mínimo para outra fase, né? Eu tinha mais que o mínimo. Eu lembro que eu fiquei em dúvida em algumas questões e nesse momento, em matemática, eu teve, meu Deus, eram 10, né? Eu só sabia duas e falei, caramba, que coisa. Aí eu fui no banheiro, né? Fui no banheiro, lavei o rosto. Aí eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu já fiz a minha parte. Agora é contigo mesmo. E eu, gente, eu realmente falo assim com Deus, falo, Deus, resolve aí, porque eu já fiz a minha parte. Eu sei que eu voltei pra sala e eu olhei assim a prova, aí eu fui fazendo, acho que eu sabia, né? Acho que eu tava na dúvida, eu fui marcando lá. E quando chegou na parte de matemática, eu pensei simplesmente o quê? Eu falei assim, não adianta ficar lendo isso daqui, porque eu não sei, eu não entendo, eu simplesmente marquei. Não ouvi voz nenhuma na minha cabeça falando nada, eu só marquei. Gente, quando eu corrigi essa prova, eu tive certeza de que Deus estava me ouvindo, porque eu ganhei 4 questões. Eu digo que 5, porque uma eu estava na dúvida, mas eu poderia marcar errado. Então eu ganhei 5 questões de matemática. Isso, e eu senti. Só quem vive a experiência com Deus sabe quando é Deus, porque eu senti Deus falando comigo. Tá vendo, minha filha? Você estava me perguntando se eu não interferi em tudo. Eu interfiro em tudo, eu interfiro. Porque essas questões de matemática veio para me provar isso. Eu ganhei 5 questões de matemática. Gente, vocês tinham que ver eu corrigindo a prova, mas eu chorava muito, porque era tudo certo. E quando chegou no final, eu corrigi. Eu não queria corrigir a prova, né? Quando chegou no final, que eu corrigi
aqui pelo YouTube, né? A correção dos professores. Eu falei, meu Deus, se esses professores realmente tiverem certo, eu acertei 90% da prova. Eu só tinha errado 5. Só 5. 45 de 50. Eu falei, ai meu Deus, não acredito. Eu chorei muito, eu chorei muito. Mas eu sabia, porque eu sentia a presença de Deus, eu sabia que aquelas questões iriam estar certo, que o gabarito dos professores ia bater com o da banca. E eu ainda ganhei uma anulação, eu fiquei com 92. E isso foi a prova cabal de que Deus sempre estava me ouvindo, estava comigo. E que a outra reprovação que eu esperneei tanto, que aquilo lá ainda não era para ser para mim. E sinceramente, eu ainda nem sei se esse concurso da PAMERS é para ser para mim. Eu quero muito e eu falo com Deus, Deus, eu quero, eu fiz a minha parte. E se for da sua vontade, que eu passe em todas as fases, porque tem várias outras fases ainda. Muita coisa pode acontecer, mas mesmo assim, eu já cheguei até aqui, eu já mudei a minha mentalidade de que não era capaz. Não, agora eu acredito, eu sei que eu sou. E eu continuo estudando, estou estudando para outros, porque a intenção é sempre evoluir, sempre evoluir. Enquanto há vida, a gente tem que ter a intenção de melhorar. Claro que a pressão acaba dando uma diminuída. Agora eu não estou estudando mais com tanto afinco, né? Estou dando uma relaxada, porque eu estou vindo numa batida de estudar e só pensar em concurso público. Já vão fazer 3 anos, gente. 3 anos no final desse ano de 2024. Então, chega uma hora que o seu corpo físico e sua saúde mental, né, precisa de dar uma recarregada. Então, eu dei essa volta toda, porque para te provar pela experiência que às vezes uma reprovação não vai ser o fim do mundo, não vai ser. Às vezes você tem que olhar por uma outra perspectiva. Tenta olhar o lado bom. Tudo na vida tem um lado bom. Pensa, essa reprovação aqui, tá, eu reprovei. O que eu fiz de errado? Isso. Então vou reajustar. Mas você tem que ficar feliz pelo que você fez de certo, pelas questões que você fez certas. E outra, você já está muito mais perto do que antes. Já parou para pensar nisso? Tem gente que chega muito perto e desiste. Eu não entendo isso. Como pode? Você tá na portinha para passar e você desiste. Não, tem que continuar. Continua. Vai dar certo. Eu sei que é muito difícil passar por reprovação. Eu sei. Porque às vezes a gente está numa fase muito ruim, que a gente acredita que o concurso que a gente vai fazer é o nosso concurso. Mas, gente, pode ter coisa muito melhor pela frente. Pode ter coisa muito melhor pela frente. Esse concurso da PEMERG é muito melhor, paga muito melhor do que o outro de agente de trânsito. Então, aguenta firme, continua, não desiste, porque uma hora, a nossa hora chega. Você acreditando em Deus ou não, porque a sua hora vai chegar, porque você está plantando, você está estudando, então o resultado uma hora vai vir. Pode não ser na hora que você espera que venha, mas vai vir, uma hora vai vir. Eu sei que não é fácil reprovar, não é. Mas a gente tem que ter o espírito de guerreiro. Beleza, eu perdi essa aqui, mas eu vou continuar tentando, eu vou me esforçar muito mais. É assim que eu vivo minha vida. Eu trabalho com vendas, né? Um dia, quando eu tenho uma venda ruim, no dia seguinte, gente, é um outro dia. Eu não fico pensando, mas se for que nem ontem, se for ruim que nem ontem, não. Eu só levanto e falo, vamos lá, vou fazer o meu melhor. O meu melhor eu vou fazer. Tem coisas que não dependem da gente. Mas o que depende da gente, a gente tem que dar o nosso máximo. Eu não estou dizendo aqui de estudar muito mais, porque às vezes você já está no seu limite. Não, só reajusta, vê o que você pode estar fazendo de errado. Às vezes o seu máximo vai ser meia hora, vai ser 1 hora, vai ser 40 minutos. Eu passei por isso. Só que quando eu tô bem, no dia que eu tô bem, que eu faço o meu máximo. Se é 2, 3, 4, 5 horas, não sei. Cada um tem uma realidade. Mas você tem que saber que dentro da sua realidade, não compare com a realidade de outra pessoa. Dentro da sua realidade, da sua trajetória de vida, você tem que fazer o seu melhor. O máximo que você aguentar.
Ah, se hoje eu não aguentei, hoje eu reprovei. Levanta no dia seguinte e fala, eu vou fazer melhor. Porque na próxima prova que eu fizer, eu vou me sair melhor. O que eu penso comigo mesma. O meu compromisso é que, o compromisso que eu assumi comigo mesma é que a cada prova que eu fizer, que a minha nota vai ter que aumentar. E assim tem sido. Primeiro foi agente de trânsito, que eu tirei 86. Aí depois veio a primeira prova da PEMERG, que foi cancelada. Eu fiquei com 32 ou 33. Só que na outra, a que eu tô participando agora, eu fiquei com 45. E ganhei uma anulação, eu fiquei com 92 pontos. Na objetiva, na discursiva, eu fiz 89. E mês que vem vai sair a classificação final. Eu sei que eu tô bem colocada. Ou seja, eu estou cumprindo o que eu falei. Que uma que é estar entre os melhores. Eu decidi isso pra minha vida. Gente, eu sou 8, eu sou 80. Antes eu não acreditava, né? Não acredito que eu posso estar lá, nem ser concursada, coisa e tal. Só que quando eu começo a acreditar na ideia, gente, eu acredito em milagre, pelo amor de Deus, né? Eu falo, não, eu vou estar entre os melhores. Isso é uma realização pessoal minha. Nunca vai ser para provar nada para ninguém. Eu não vivo dessa forma. Eu trabalho na rua. Dá para perceber que eu não esquento com a opinião dos outros, né? É uma realização pessoal minha, porque eu quero poder olhar para mim mesma e falar assim, caraca, Denise, você conseguiu, nega, você aguentou, você é foda. E um dia você vai poder olhar e vai poder dizer isso para si mesmo. E aguenta firme, gente, é uma das melhores sensações do mundo. Poder ver que o seu trabalho está dando resultado. Isso é muito bom, é muito gratificante. E é isso, gente. Aguenta. Não é hora de desistir. Continua, porque uma hora, a nossa hora chega. Confia, aguenta. Eu sei que não é fácil. É difícil. É sim. Para uns é muito mais difícil do que para outros. Mas é possível. E eu só gravo esses vídeos aqui para te provar que é possível. É possível. Aguenta. Aguenta. E é isso aí. Vamos por tudo. Fé na área, PEMERG. Bye, bye.